Amém? Eu estou com 2 livros aqui. Um é Fale com Sua Montanha. Você sabe que o título de hoje é Fale com Sua Montanha, né? E seu vale de ossos secos. E a fé para remover montanhas. Kenneth Hagin Jr., ou Kenneth W. Hagin, e o Kenneth Hagin pai. Kenneth Irving Hagin. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos conversar sobre essas coisas. Obrigado, João. E eu digo para você que eu estou muito com expectativa, e ainda bem que dá para ir direto hoje na palavra. Amém, gente? Dá para ir direto na palavra e você se segura aí na cadeira. Segura aí, põe o cinto espiritual, conecta tudo aí, porque nós vamos decolar. Amém? E por falar em decolar, eu estava ouvindo um áudio num dos grupos da igreja, e a Viviane Vergara estava contando, gente, a Vivi ressuscitou uma mulher no avião. A Vivi está falando, Vivi é minha esposa, tem outra Vivi lá. E aí as mulheres, o que aconteceu? Uma mulher morreu no avião, apagou, fizeram lá, tentaram recuperar ela, tentaram fazer o tratamento, massagem cardíaca, e o médico que estava lá, tinha 2 médicos, disseram ela morreu mesmo. E as mulheres foram em volta dela e elas não aceitaram aquela morte, não. Então elas trouxeram a mulher de volta e ela ressuscitou. Aleluia. Nós vimos a mulher depois na foto, Vivinha da Silva. Então fale com sua montanha e com seu vale de ossos secos. Você já entendeu o contexto disso? O que é? Você já entendeu? Eu vou ler Ezequiel 37 para você ver o contexto. Ezequiel 37:1. Vamos trabalhar isso agora. Ezequiel 37:1. Nós estamos na parte 2. Então, hoje eu não vou dar muita introdução, porque na semana passada eu já fiz isso, né? Então eu não vou perder tempo com a introdução. Se você não ouviu a minha mensagem da semana passada, você precisa ouvir, ok? Porque hoje eu vou fazer o seguinte, eu vou direto no assunto, ok? Eu vou direto no assunto. Veio sobre mim a palavra do Senhor, dizendo... Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos. Na superfície do vale estavam sequíssimos. Repete isso, sequíssimos. Estavam sequíssimos. Próximo. Então me perguntou. Quem perguntou? Deus. Ok? Me perguntou. Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi. O que ele respondeu é óbvio. Eu acho que a maioria de nós, ou todos nós, íamos responder igual, não é? Senhor Deus, tu o sabes. Né? Foi o que ele respondeu de imediato. Senhor Deus, tu o sabes. O próximo versículo vai dizer: disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deixa eu dar uma pausa aqui para explicar algo para você. Deus está falando com um homem, já que o homem disse assim, Senhor Deus, é o Senhor que sabe. E Deus devolveu para ele e disse, filho do homem, profetiza sobre esses ossos e diga, assim diz a palavra do Senhor. Agora ouça, nós sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Não sabemos que ela é, mas você sabia que a Bíblia, por si só, não faz nada? Não, você pode pegar a sua Bíblia, como eu, quando eu morava com a minha irmã, eu morei alguns anos com a minha irmã Bilela, que está lá atrás, e eu levei a minha Bíblia, minha mãe falou, você vai morar lá com ela, leva essa Bíblia. Eu levei e a gente deixou aberto no Salmo 91. E algum tempo depois, aquele salmo ficou como? Amarelo. Me protegeu? Não, porque aquilo ali não funciona assim. Sabe como funciona? Filho do homem, profetiza e diz, assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem resultado e ela faz algo quando está na boca de alguém que acredita nela e fala. Ela não vai funcionar por funcionar. Não vai acontecer por acontecer. Ela precisa estar na boca de alguém que acredita. Precisa estar na boca de alguém que crê. Então quando o homem disse, tu o sabes, Deus disse, profetiza. Fala e diz, assim diz a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Próximo versículo.
E diz: assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Ele está profetizando. Então ele diz, porque Deus está mandando ele dizer: ouça, a palavra de Deus é a palavra que vem da boca de Deus, ok? A palavra de Deus é a palavra que vem da boca de Deus. Então Deus está liberando a palavra para ele, está dizendo: então faça o seguinte, profetiza, assim diz o Senhor a Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Agora veja, aqui está havendo uma parceria, porque Deus, Ele falou a sua palavra, certo? Ele falou, só que Ele está pedindo para esse homem repetir. Por quê? Porque é assim que funciona. É assim que dá resultado. Deus diz, você pega o que Ele diz e fala, acredita, bum, e vê acontecer. Agora, deixa eu te falar uma coisa, irmão, muito importante. Aquilo que Deus já fez por você em Jesus, através da cruz, Ele não vai fazer de novo. Vamos de novo isso? Vocês estão aqui? Estão me ouvindo? Todo mundo está me ouvindo? Eu quero todo mundo me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Então, aquilo que Deus já fez por você através de Jesus na cruz, Ele não vai fazer novamente. Você deve dar ordem, ordenar a isso. Agora, veja, existem algumas coisas que você realmente vai precisar pedir para Deus, falar com Deus, trocar uma ideia com Deus. Por exemplo, não está escrito na Bíblia com quem você deve se casar, onde você deve trabalhar. Algumas coisas realmente você precisa falar com Deus, se consagrar ao plano dele, perguntar para ele. Então, algumas coisas realmente você vai precisar falar você com Deus, mas aquilo que Jesus já fez na cruz já está estabelecido. E entre essas coisas, a sua cura e a sua saúde não está mais no céu, está na sua boca. Vamos de novo. Se você está pedindo cura para Deus, você não está fazendo muito certo, não. Ou você já sabe que eu disse a semana passada que eu creio que eu já estou curado? E quantos creem também que já estão curados? Então, se você não ouviu minha mensagem da semana passada, você vai ouvir, e eu disse que eu creio que já recebi a minha cura. Agora, esse crer não é um crer passivo, é um crer ativo, e eu estou crendo ativamente todos os dias. Como que você faz isso? Eu creio e falo. Eu falo, creio, eu creio e falo, eu falo e creio, eu creio e falo, eu falo e creio, e eu creio e falo, e eu repito e eu digo, eu creio que estou curado e você precisa deixar o meu corpo, você não pode ficar aqui. Você não pode ficar aqui. Vocês estão me ouvindo? Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Próximo. Porém tendões sobre vós. Esse versículo é para mim. Foi escrito na Bíblia só por causa de mim. Eu não sei se você está entendendo. Mas em 1990 foram arrancados alguns tendões do meu pescoço. Foram arrancados alguns nervos do meu pescoço. Foram tiradas algumas partes de pele do meu pescoço. E aquilo me causou uma paralisia facial. Uma paralisia não somente facial, não. No ombro e no pescoço também. Mas isso já estava escrito muito tempo antes disso acontecer comigo. Então, o Senhor tem falado comigo sobre esses textos. Profetiza, filho do homem. Profetiza, filho do homem. Então veja, vou ler o texto para vocês, você vai ver se não, quase ele falou o meu nome. Ele quase falou o meu nome. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Eu estou me usando como exemplo para você. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu percebi que na mensagem passada eu falei 52 vezes. Não, 52 é brincadeira. Deixa eu te falar uma coisa, então eu vou mudar isso. Em 2 Coríntios 5, 7. Depois eu vou voltar aí, Guga.
Mas eu quero ir em 2 Coríntios 5, 7. Eu estou no versículo 6, mas depois eu volto aí. Ezequiel 37, 6 depois. 2 Coríntios 5, 7 diz, visto que andamos por e não por. Andamos pelo quê? E não por. Em 2 Coríntios 4, 13, diz o quê? 2 Coríntios 4, 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também eu criei, por isso falei. Diga, eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso falamos. Agora, vamos juntar os dois, que eu li agora para você. Andamos por fé e não por. Isso significa que você não anda pelo que você vê. Você também não anda por aquilo que você escuta, toca ou sente. Você anda por aquilo que você acredita. E o que você acredita, o pastor Tiago falou aqui, a verdade é a palavra, e você precisa acreditar na verdade. Porque os fatos, muitas vezes eles são contrários à palavra. Porque a palavra diz que Jesus levou naquela cruz todas as enfermidades, doenças, pobrezas e misérias. Isso é a verdade. E os fatos às vezes estão dizendo que nós estamos na pobreza. Às vezes os fatos vêm dizer para nós que nós estamos doentes. Às vezes os fatos vêm dizer para nós que nós estamos com algum problema aqui e ali. Agora, a verdade diz que Jesus levou sobre si. Às vezes o fato contraria a verdade. Se os fatos estão contrariando a verdade, nós ficamos com o quê? Com a verdade. Nós temos que ficar com a verdade. Então, por isso, a Bíblia diz, você anda por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê, porque os fatos às vezes estão em desacordo com aquilo que Deus já disse. É por isso que Deus olhou o vale e ele chamou um homem e disse, filho do homem, o que você vê? Ele disse, eu naturalmente falando, eu vou te dizer, Senhor, eu vejo um vale cheio de ossos secos. Deus disse, é isso mesmo que você vê? É isso que eu vejo, um vale cheio de ossos secos. E Deus disse, então faz o seguinte, pega a minha palavra e profetiza sobre eles. Então a minha palavra vai tornar os fatos uma realidade verdadeira, espiritual e eterna. Vocês estão ouvindo o que eu falei? Os fatos às vezes podem estar dizendo para você que não está produzindo nada na sua família, na sua casa, no seu corpo, nas suas finanças, na sua conta bancária. Pode estar dizendo para você que não vai haver promoção, porque já falaram, já mandaram recado já, que esse ano não vai ter mais promoção. Pode ser que está dizendo para você que realmente as suas contas não vão pagar nada esse mês. Então, se os fatos estiverem dizendo isso, e a palavra diz que você tem provisão do céu, você vai ficar com a provisão do céu, porque se Deus disse, o avião já ligou os motores. O avião já ligou os motores, meus irmãos. Então, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Agora, então, eu vou voltar em algo que eu falei para você hoje. Aquilo que Jesus já fez, já está feito. Deus não vai fazer de novo. Deus não vai fazer de novo o que Ele já fez. Ele já tornou você abençoado e próspero. Ah, mas eu não estou vivendo isso. Está aí o problema. Isso é um fato. Pode ser um fato, na verdade. Mas não é a verdade. O que é a verdade? Jesus levou as minhas maldições. Jesus levou as minhas misérias. Jesus levou a minha pobreza. Jesus levou as minhas doenças e enfermidades. Essa é a verdade. Mas os fatos estão apontando para nós, tentando rir da nossa cara e tentando dizer para nós, não, você é pobre. Não, você não tem dinheiro. Não, você não vai conseguir pagar as suas contas. Pode ser um fato, mas não é a verdade. Agora, isso não vai mudar porque você fica todo dia pedindo para Deus, por favor, muda minhas finanças. Ele vai dizer para você, profetiza você, filho do homem. É disso que se trata a minha mensagem. A semana passada e essa. Deus não vai fazer o que Ele já fez. Vocês estão começando a entender? Então, muitas vezes nós estamos pedindo para Deus, Senhor, eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Aí Ele olha para você e fala, beleza,
profetiza, pega a minha palavra. Você acredita no que eu disse? Pega a minha palavra e profetiza. O que eu falei? Eu falei em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá em glória cada uma de vossas necessidades por Cristo Jesus. O que mais que eu falei? Pega a minha palavra e veja o que eu falei. Eu falei, o Senhor é o meu pastor. E o que acontece? Se nós pegarmos a palavra de Deus e começarmos a falar, até crer. E quando crer, falar, até crer, e que quando crer, falar. Sabe o que vai acontecer? A palavra vai se estabelecer na sua vida. Ei, você percebe que nós estamos muitas vezes caminhando do lado errado, pedindo para Deus, Senhor, o Senhor não vê? Eu vejo sim, meu filho. E o Senhor não vai fazer nada. De novo. Eu fiz. Quando? Há 2000 anos atrás. Agora você fala com a sua montanha. Fala com o seu vale de ossos secos. Ezequiel 37, versículo 6. Vamos voltar lá. Aleluia. Ezequiel 37, 6. Vamos voltar lá. Porém tendões entre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Próximo. Isso aí é Deus falando para ele profetizar dessa forma. Deus disse, você vai dizer essas palavras. O que Deus está fazendo aqui? Essas palavras que eu estou falando é a minha palavra. Então a minha palavra na sua boca vai dar resultado. Não. Alguém está entendendo? Outros não estão. A minha palavra não vai dar resultado por si só. A minha palavra na sua boca vai dar resultado. Vocês estão começando a captar aqui? Muitas vezes nós estamos lá. Vou orar agora, eu vou orar. Senhor, oh Senhor, a minha cura, Senhor, me dá a minha cura. Me dá a minha cura. Apito do céu esse. O anjo correu lá e apertou o botão. Apito do céu. Não, errado. Como assim errado? O Senhor não é que dá a cura? Ele é o que deu a cura. Então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava. Veja, só acontece enquanto eu profetizo. Enquanto. Só acontece quando, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Vocês estão lendo aqui? Houve um ruído. Quando eu. E se eu tivesse ficado quieto? Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam com... Veja, ele tinha visto uma pilha de ossos. E Deus mostrou essa pilha e disse, você acha que isso pode reviver? Ele disse, eu não sei não, o Senhor que sabe. E Deus disse, então pega a minha palavra e fala com esses ossos. Ossos, eu já falei a semana passada que pode representar, ossos secos pode representar o que para você? Aquilo que está em sequidão mesmo na sua vida. Aquilo que não está produzindo, não está dando fruto. Aquilo que não está realizando, sendo realizado. A doença, a enfermidade. Sabe, eu vim dizer para você que as coisas que Deus já fez, Ele não vai fazer de novo. E quem vai fazer? Você vai fazer. Crie, por isso falei. Sabe por que você não fala? Porque você não? Porque se você crê, você? Crie por isso? Se você crê, você? Se você não fala, é porque você não? Simples assim. Simples assim. Se você crê, você? Se você não crê, você não? Eu estou provocando você hoje. Mas eu sei que Deus está fazendo isso. Eu sei que é Deus que está fazendo isso. Muita coisa na sua vida vai mudar a partir de hoje. Muita coisa que estava travado, amarrado, preso. Até mesmo a sua promoção. Profetiza, filho do homem. Ninguém me vê aqui. Não é que ninguém vê você. É que você não crê, por isso não fala. Ninguém me vê, que ninguém me vê. Deus não está me vendo, Deus já te viu faz tempo.
Deus já cuidou disso faz tempo. E deixa eu te falar isso, meu irmão e minha irmã. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele já se antecipou. Ele já se antecipou. Ele já se antecipou. Mas eu introduzi lá na semana passada dizendo que se você não acredita, eu li 2 versículos da semana passada. Um deles era Hebreus 11:6, que sem fé é o quê? É impossível. Impossível quer dizer assim, não tem como. Não, mas Senhor, assim, tipo, veja bem, Senhor. Não vejo bem, não. Sem fé é impossível. Agora, uma vez que você sabe que precisa de fé, a Bíblia diz que a fé, Romanos 10:17, a Bíblia diz que a fé vem por e o ouvirá. Vocês estão captando hoje a mensagem? Fale com sua montanha e com o vale, o seu vale de ossos secos. Falar com a montanha, a semana passada eu trabalhei isso, me utilizei de Marcos 11:23, não é? Que Jesus falou com a árvore, a figueira, e ele não encontrou fruto, ele disse, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. No dia seguinte, quando eles passaram naquele lugar, eles olharam, mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou se secou. E Deus disse, e Jesus disse para eles, tende fé em Deus. Porque em verdade eu digo, eu afirmo para vocês, que se alguém disser, ou qualquer que disser, eu gosto da parte qualquer que disser, são 2 versões diferentes, mas uma diz, se alguém disser. Tem alguém aqui? Se alguém disser. E se alguém não disser, não acontece nada. Se alguém não falar, não vai acontecer. Se alguém falar, vai acontecer. Mas o versículo continua, então eu vou mostrar isso para você. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Crie, por isso eu falei. E não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Tudo o que disser lhe será feito. Agora vamos voltar lá onde eu estava. Eu nem lembro que versículo eu estava. De Ezequiel 37. Vamos voltar lá. Talvez no 7, talvez no 8. No 7. Então profetizei segundo me fora ordenado enquanto eu profetizava. Enquanto eu profetizava. Você que é crente daqui dessa igreja, quando você ouve a palavra enquanto, você lembra de quem? Tiago Mota. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntava cada osso em seu osso. Próximo. Olhei, e eis que havia o quê? Tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Aconteceu, mas ainda não havia neles espírito. Próximo. Então ele me disse, não há vida ainda não? Não está produzindo ainda não? Não está acontecendo não? Não está realizando? Está com morte aí? Você não está podendo ter filho? Não está podendo ter filho? Por quê? Porque está morto? Porque tem algo aí errado? Profetiza ao Espírito. Profetiza ao Filho do Homem e dize, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos. Ó Espírito, vem dos 4 ventos e sopra sobre esses mortos. O que está morto na sua vida? O que não está dando resultado? O que não está produzindo? E assopra sobre esses mortos para que vivam. Essa palavra é para você. Eu personalizei para mim, mas agora eu estou dizendo que é para você. Profetiza onde há esterilidade na sua vida. Olha, ouça, irmãos, vocês precisam colocar o seu caso aí. Você precisa colocar a sua situação aí. Você precisa colocar a sua situação. Você sabia que quando Deus diz que Ele deu toda a provisão para você, te pertence? Mas eu não agradei bem em Deus esse mês.
agradando ou não agradando, ele fez a provisão muito antes. Não, vamos falar sério. Vamos conversar sério. O que ele já fez também não dá para ele desfazer. Alguém está entendendo aí? Não dá para desfazer. Jesus vai lá na cruz, carrega sobre si as maldições, as misérias, carrega os pecados, carrega as doenças e enfermidades. E aí Deus vem dizer assim, eu mudei de ideia sobre você, viu? Eu sei que Jesus pagou o preço, mas eu resolvi aqui, eu acho que não vai ser mais assim, não. Não tem como mais. Não dá mais para voltar atrás. E de fato Deus não quer voltar atrás. Eu só estou parafraseando para você entender. Não é sobre Deus. Deus não está querendo pegar nada de volta. O que Ele já fez, já está feito. Meu Deus do céu. O que Ele já fez, já está feito. Deixa eu te falar isso. Em Marcos 9, 23, ao que Jesus lhe respondeu, ou que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível ao que crê. Para aquele que crê, ao que crê. Se alguém crê, tudo é possível. Agora veja que sai da mão de Deus e passa para as nossas mãos. É que a gente muitas vezes não quer responsabilidade, então a gente fica pedindo para Deus, devolve o meu retorno, fica pedindo para Deus o que está nas nossas mãos. Oh Deus, resolve aqui. Se você pode crer. Se você pode crer. E pode crer no quê? Não tem como crer fora da palavra. Não tem como crer além da palavra. Não tem como crer no que Deus não disse. Só podemos crer no que Deus disse. Só podemos acreditar no que Deus disse. E o que Deus disse? Eu vou ler Mateus 8,17 para você. Vai pipocando os versículos na minha cabeça e eu vou lembrando deles, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, que diz: Ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ali está escrito para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Onde está isso? Isaías 53, 4. Isaías 53, 4. Está escrito assim: certamente, ou outra versão diz verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Próximo. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz. Não é o castigo que talvez vai me dar paz, que talvez, se eu for bonzinho, vai me conduzir à paz, que talvez, se eu vai me conduzir à paz. Não, o castigo que nos traz a paz, que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos sarados. Nós não seremos sarados. Isso aqui é a verdade. Os fatos podem estar dizendo que você tem doença, que você tem enfermidade, que você vai morrer com câncer, que você vai morrer com isso, com aquilo, que vai continuar com isso e aquilo, mas a Bíblia diz que já é um fato consumado aquilo que Ele fez na cruz, e a verdade diz que Ele levou sobre si, e se Ele levou sobre si, já era. Agora, a verdade muda os fatos, só que a verdade só muda os fatos se essa verdade estiver no coração e na boca de quem crê. A verdade muda os fatos, mas a verdade só muda os fatos se ela estiver no coração e na boca de quem crê. 1 Pedro 2,24, ouçam. O profeta Isaías profetizou sobre o que aconteceu com Jesus, antes de acontecer. Aí veio depois eles falando sobre aquilo que aconteceu em Jesus na cruz, carregando Ele mesmo em seu corpo.
sobre o madeiro os nossos pecados, para que mortos para os pecados vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Por suas feridas fostes. Que tempo está aqui? Fostes. Passado. Passado é porque já? Passado é porque já? É um fato. Consumado. Quando Jesus diz na cruz, Pai, está consumado. Quer dizer, eu vim para isso. E agora está completo. O seu povo está livre. O seu povo está livre. Eles estão livres. Eles estão livres. Não foi de graça que ele morreu, não, e passou por tudo aquilo, não. Foi para que eu e você ficássemos livres. Agora, deixa eu te dizer isso. Não vai cair na sua cabeça automaticamente. Não vai entrar na sua vida automaticamente. Porque aqui no reino é uma vida de fé. E fé é crer e falar. Não é diferente disso. Você vai olhar por toda a Bíblia e você vai descobrir que fé é crer e falar. Crer e falar. Crer e falar. Aí você talvez vai me dizer, pastor, mas deixa eu te contar uma coisa, pastor. Eu já ouvi até mensagem como essa. Aliás, eu ouvi várias mensagens como essa, pastor. E eu até tentei, eu disse para minha montanha. E eu falei com o meu vale de ossos secos. Mas você sabe que ele não se moveu? No natural, você iria da primeira instância para a segunda instância, da segunda instância para a terceira, e até a última instância, se fosse naturalmente falando. Quando você sabe que você tem o seu direito, e você precisa que seja preservado o seu direito, você vai brigar. Aí no que diz respeito às coisas espirituais, quando nós dizemos que é seu, e você vai lá brigar por aquilo da primeira vez, vê que não acontece nada, você sai dali desanimado e pensando, não foi a vontade de Deus. Deixa eu te dizer isso. Jesus estava atravessando aquele rio, e chegou do outro lado, e tinha um endemoniado gadareno. E pelo histórico, pela Bíblia, nós percebemos que Jesus só foi do outro lado, porque lá tinha esses endemoniados. Não era só ele não, tinha outros também, endemoniados. Mas ele era o pior, o endemoniado gadareno. E quando a Bíblia diz, na verdade Rick Renner, ele diz que no original, quando Jesus diz, sai dele, ele não disse uma vez. Ele saiu dizendo, sai dele, sai dele, sai dele, sai dele, sai dele. E o demônio não estava saindo. Aí quando ele se aproximou, ele perguntou, qual é o seu nome? Ele viu que ele não estava saindo. Aí ele perguntou, qual é o seu nome? E ele só perguntou essa vez na Bíblia. Ele não saiu perguntando para os demônios, batendo papo. E aí, por que você está aí? Não, eu vou matar ele. Mas por que você vai matar? É um trabalho que fizeram para mim. Não, isso aí é coisa de homem. Jesus só perguntou uma vez na Bíblia. Qual é o seu nome? Ele disse, Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. E você sabe, eles sabiam que eles iam ter que sair. Eles sabiam. Deixa eu te informar, o diabo sabe que ele vai ter que sair. Você também precisa saber. Eu vou falar com aquele lado de lá, que vocês não estão muito animados, não. O diabo sabe que ele vai ter que sair. Agora você precisa saber também. Vocês ficaram quietos aí, né? Meio tímido, né? O diabo sabe que ele tem que sair. Você precisa saber também. E quando você sabe que ele tem que sair, que a doença tem que sair, que a miséria tem que sair, que a pobreza tem que sair, sabe o que você faz? Você vai da primeira para a segunda instância, da segunda para a terceira. E o que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que você fala uma vez, se não acontece, você fala de novo, 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 e você fala, e você fala, e você fala. Quando você crê, você fala. Eu não aceito não como resposta. Eu não aceito não como resposta. Você vai sair, sai dele, sai dele, sai dele, sai dele, sai dele, sai dele, até sair. O que isso quer dizer em termos práticos? Você fala com a sua doença. Você fala com a sua doença não, doença do inferno. É bom a gente acertar as palavras. Doença do diabo, doença do capeta.
Você fala com essa doença. Você fala com esse mal. Pastor, é uma dor que vai e vem. Eu vou te mostrar um exemplo de fé. Eu espero que alguém não esteja assistindo isso. Mas eu vou te mostrar mesmo assim. Eu orei por várias pessoas aqui a semana passada. Várias doenças e enfermidades. E eu orei por uma senhora que ela tinha dores no corpo. Muitas dores. Muitas dores no corpo e por muitos anos. Diga, muitos anos. Muitos anos. Aí eu orei por essa senhora e ela caminhou aqui e eu falei, e as dores? Ela disse, foi embora. Acabou, foi embora. Glória a Deus. Na segunda-feira eu ouvi um áudio dela. Alguém estava perguntando, e aí, como é que tá? Ela não é dessa igreja, ok? Espero que ela não esteja assistindo. Mas se tiver, ela vai aprender com isso. E alguém perguntou para ela, e aí? Ela disse, realmente eu amanheci sem dor. Eu amanheci sem dor, né? Aquela dor foi embora ontem e hoje eu estou sem ela. Vamos esperar até a tarde, né? Porque normalmente a dor vem à tarde. Foi isso que eu ouvi. Eu pensei o mesmo que você. Então eu não estava em pecado não, né, gente? Porque eu sei que vocês pensaram a mesma coisa. Veja, andamos por fé e não por vista. E no caso dela, ela tinha até motivo para crer das duas formas, por vista, sem vista, porque ela sentiu que estava curada. Certo? Então assim, ela tinha dois motivos para crer, natural e espiritual. Agora, sabe o que acontece? Ela tem, inclusive ela fala no áudio. Você sabe como é, né? Essa dor está aqui há muito tempo. Ela pertence a uma igreja. O que será que estão ensinando nessa igreja? Agora, eu orei por uma outra mulher. E é isso que eu quero contar para você. Qual o seu problema, irmã? Pastor, metástase. Metástase, você sabe o que é, né? O câncer em 3 lugares. Não, metástase é que o câncer já passou para o outro lado, mas ela tinha em 3 lugares. No pulmão, na cabeça e mais um lugar. Metástase, ela falou que já estava em metástase. E eu orei por ela. E eu ouvi o áudio dela. Mas antes de ouvir o áudio dela, ela me contou ali atrás. Ela disse assim, eu vou vir aqui nessa igreja para contar para o senhor, pastor. Eu vou vir aqui contar para o senhor. E no áudio dela, ela diz, sabe o quê? Eu creio que eu recebi. E eu vou lá contar esse testemunho. No dia seguinte, o que você está vendo aqui? A diferença. Uma recebeu a cura, a dor foi embora, e ela ainda estava meio, vamos ver, né? A outra não viu nada de cura, mas ela entendeu o que foi pregado. Mas eu não culpo a primeira, sabe o que acontece? O que está sendo ensinado. O que você aprendeu? Graças a Deus por você que ouve essa palavra da fé. É por isso que eu digo, você já me ouviu falar, faz diferença o que você ouve. Faz muita diferença o que você ouve. Ah, não, eu só preciso de uma igreja, eu só preciso encontrar uma igreja. Eu vou morar naquela cidade, mas só preciso lá achar uma igreja. Não, você precisa achar uma boa igreja. Você precisa saber o que está pregando nessa igreja, porque às vezes pode custar a sua vida. Se eles não estão falando sobre fé, sobre cura, sobre provisão, prosperidade, se eles não estão, porque às vezes as pessoas ficam com raiva, né? Essa igreja fala de prosperidade, é claro que fala, Jesus conquistou isso para nós. Essa igreja fala muito de cura, claro que fala, Jesus conquistou isso para nós. Nós acreditamos nessas coisas. Nós acreditamos em coisas espirituais, nós acreditamos em ter experiências espirituais e acreditamos em provisões naturais também. Está tudo na Bíblia. Então, essa mulher disse, metástase, gente. Eu vou contar esse testemunho na igreja. E sabe o que vai acontecer? Ela vai contar. Ela vai contar. Ela vai contar para nós. Fale com sua montanha e com seu vale de ossos secos. Agora deixa eu te dizer isso de novo. Deus não vai falar com a sua montanha. Você vai falar com a sua montanha. Deus não vai falar. Deixa eu te contar isso. Havia uma mulher chamada Barry Bester. Talvez você tenha ouvido eu falar de Barry Bester já.
Mas Barry Bester nasceu paralítica, toda torta, os braços, as pernas, tudo torto. Nasceu assim. Nasceu assim. Não podia andar, não tinha uma vida normal. Mas a mãe de Barry Bester ouviu a palavra da fé. E isso faz toda a diferença. E a mãe de Barry Bester, que ouviu a palavra da fé, ela acreditou na palavra da fé. Porque você ouvir, e você crer, e falar, traz resultado. E a mãe de Barry Bester começou a declarar cura. Eu vejo você curada. Você é curada. Jesus levou sua enfermidade. E ela começou a falar todos os dias para Barry Bester, para o corpo de Barry Bester. Ela não ficou pedindo para Deus. Ela ficou dizendo com aquela doença, você tem que ir embora, você está ilegal no corpo dela, você não pode ficar aí, eu declaro cura sobre ela, ela está curada, eu a vejo curada, eu a vejo curada, eu a vejo curada. Agora, você talvez esteja pensando, oh, ela fez isso há alguns meses, né, pastor? Não, ela fez isso há alguns anos. Quantos anos, pastor? De fato que ela fez 14 anos. Quantos estariam dispostos? Se for pagar o preço de 14 anos para o seu filho, que está com um certo problema, para ele ficar curado, vale a pena até 50 anos. Então ela continuou dizendo, quando eu tinha 12 anos, Barry Bester disse para a mãe dela, mãe, a senhora acredita mesmo? Ela disse, sim, eu acredito nisso, filha. Compra um vestido para mim. Porque quando eu sair daqui, eu vou colocar o vestido. Mas ela era de uma igreja que não acreditava nessas coisas. E o pastor disse, você ainda está com isso? Deixa isso, é a vontade de Deus. O pastor disse. O pai disse, você ainda está com isso? Para com isso. Deixa ela em paz. E a mãe de Barry Bester disse, eu não vou parar até acontecer. E quando o Barry Bester tinha 14 anos, e ela estava ali, naquela, talvez a cadeira de rodas ali, e a mãe dela estava aqui tricotando, e Jesus aparece de uma fumaça, naquele lugar, naquele ambiente onde elas estavam. E Jesus aparece, sai daquela fumaça, e ele começa a se dirigir, e ele para aqui, para Barry Bester, e Barry Bester está aqui, a mãe está ali, e Barry Bester tenta tocar em Jesus. Ela está paralítica, mas ela tenta tocar em Jesus. E a mãe dela vê isso, está vendo Jesus, está vendo ela tentar tocar Jesus, e a mãe de Barry Bester diz para ele, Jesus, ela está tentando tocar você. E Jesus se virou para a mãe dela e disse, eu vim aqui por causa da sua fé. Foi por causa de você que eu vim aqui. Foi por causa de você, da sua fé. A sua fé me trouxe. E Jesus tocou ela. E os estralos começaram no corpo de Barry Bester. E ela ficou perfeitamente normal. E ela disse, mãe, pega o meu vestido. Pega o meu vestido. Ouçam, irmãos. Irmãs, se vocês não estiverem dispostos a abrir mão do que te pertence, você vai sair com o seu resultado. Você vai sair com aquilo que te pertence. Eu orei por muitas pessoas aqui no domingo, e eu orei por pessoas que não queriam mais ficar com óculos. E se essas pessoas continuarem crendo e falando, elas não vão usar mais óculos. E os novos que não estavam naquela oração, se não gostar, tem gente que gosta de continuar com óculos, tem outros que não querem mais, que é um problema. Alguns pode ser até bonito, legal, para outros é um problema. Depende também do grau. Então, se você não quiser ficar com óculos, você pode falar com a sua montanha. E a sua montanha, nesse caso, pode ser, seja lá o que for que estiver de problema nos seus olhos. Fale com sua montanha. Fale com sua montanha. Havia uma outra criança que também nasceu aleijado, paralítico. E todos os dias, o pai, antes de trabalhar, ele pegava aquela criança da cama e colocava naquela cadeira. E aquela criança ficava naquela cadeira paralítica. E quando ele chegava no final da tarde, à noite, ele colocava de volta aquela criança na cama.
E a mãe e o pai estavam declarando saúde, cura sobre essa criança. E na hora que eles estavam declarando isso, eles diziam: Pai, eu quero que ele receba um dom. Dê um dom para ele, para o meu filho, dê um dom para ele. Então, era um passo a mais da fé. Não só ter cura, mas eu quero ainda um bônus. Jesus pagou o preço? O diabo colocou uma doença? Então, eu quero um bônus. Eu quero um bônus. Eu quero um bônus. Então, eles ficaram declarando ali e dá um dom para eles. Então, todos os dias eles declaravam cura sobre aquela criança. Todos os dias ao levantar e ao deitar, declarando cura com aquilo, com aquela criança. Fale com sua montanha, com o seu vale de ossos secos. E um dia, eles colocaram aquela criança na cama e foram deitar. E quando eles estavam deitados, eles escutaram o piano tocando. E eles foram levantar. Você deixou alguma coisa ligada? Alguma música ligada? Não, não deixei não. E essa música que nós estamos ouvindo? Vamos levantar para ver. E quando eles levantaram, aquela criança estava tocando. E eles perguntaram: o que aconteceu? Aquela criança disse: Jesus, quando vocês me colocaram na cama, ele entrou no quarto. Ele se deitou ao meu lado. Ele começou a conversar comigo. Ele falou comigo. E depois ele me disse: vamos levantar? E eu levantei. Se alguém pode crer. Jesus faz isso para mim, se alguém pode crer. Muitas das coisas que estamos vivendo não precisavam estar mais na nossa vida, gente. Faltas, doenças, defeitos físicos. Eu creio que já recebi. Eu quero que você diga: eu creio que já recebi. Em Marcos 11, 24, Marcos 11, 24 diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Creia que já recebeu. Tudo quanto em oração você pede, creia que já recebeu. E porque você crê que já recebeu, assim será contigo. Jesus falou. Jesus falou. Havia um homem que também estava paralítico, ele estava paralítico. E ele ouviu a palavra da fé. E ele não se conformou com aquela paralisia. E ele começou a declarar todos os dias, muitas vezes, muitas e muitas vezes. E ele chegava a fazer horas de declaração sobre o corpo dele. E um dia os amigos disseram: vamos caçar patos? Ele disse: vamos. E ele pegou a sua muleta e ele foi com eles para caçar patos. Quando ele estava entrando dentro do mato, ele se cansou, ele disse: pode ir em frente. Ele estava sentindo dores já, porque ele se arrastava com as muletas, aleijado. E eles foram embora e ele disse: deixa eu aqui, eu vou ficar por aqui, eu encontro vocês lá na frente. E quando eles foram embora, aquele homem no meio do mato, ele se levantou a mão dele. E ele ficou dizendo: Jesus, eu creio naquilo que o Senhor fez. Eu creio que o Senhor levou as minhas doenças e as minhas enfermidades. E eu creio que eu estou curado. E ele ficou falando aquilo. Jesus, eu creio, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado, Jesus. Eu creio na cura. E ele ficou horas falando. E um raio veio sobre ele. Caiu sobre ele. E ele ficou completamente normal. Ele se levantou, pegou as suas coisas e correu em direção aos homens. E alguns daqueles homens não eram crentes. E eles viram ele correndo. O que aconteceu? Ele disse: Jesus apareceu. Creia que você possui o que você está dizendo que você crê. Fale com sua montanha. Fale com sua montanha. Toca piano pad, tá? Em piano pad, por favor. Fale com sua montanha.
Fale com sua montanha. Fale com sua montanha. Vocês estão recebendo alguma coisa aqui? Eu falei a semana passada sobre Lucas 18, a partir do versículo 1, vamos de novo. Em Lucas 18, 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Veja, antes de Jesus ter morrido na cruz, ainda não estava feito e consumado. Então, essa história eu vou aplicar e vou explicar para você o contexto atual, o contexto da realidade da igreja hoje. Que ali, o contexto era, peça para Deus e Ele vai atender. Aqui, o contexto é, Deus já fez, pega o que é seu. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca, diga nunca, esmorecer. Nunca esmorecer. Nunca esmorecer. Diga. Eu falei para vocês a semana passada que eu tenho escutado muito Norval Reis. Norval Reis foi um pregador que viveu até 91 anos em saúde, prosperidade, em bênção, e viveu curando as pessoas, abençoando as pessoas. Norval Reis falou muito sobre adoração, que aliás nós temos um livro na livraria de Norval Reis sobre adoração. E Norval Reis ensinou muito fé e cura. Muito. Então eu tenho escutado muito Norval Reis. E ele, entre as coisas que ele fala que são muito boas, ele fala que se você falar com a sua montanha cheio de vergonha e timidez, a sua montanha não vai te ouvir. Ouçam, olha para mim, eu quero a sua atenção. Não perca isso aqui. Montanha, você vai embora, ela vai rir de você. Montanha, você tem que sair, ela vai dar risada da sua cara. Quem sabe os direitos que tem, não fala timidamente. Você olha na cara da sua montanha e você diz, você vai ter que sair, eu não tolero, eu não admito você aqui, você tem que ir embora, eu quero o que é meu, eu quero o meu direito, eu falo com você agora, bata em retirada, deixe o meu corpo, deixe as minhas finanças, deixe o meu dinheiro, deixe as minhas coisas, sai, eu estou falando com você, eu estou falando contigo, você vai ter que ir embora, eu não tolero você aqui, eu não aceito você aqui, eu já te disse, eu já te dei uma ordem e eu estou te dizendo, bata em retirada, bata em retirada, bata em retirada. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Próximo. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Não é disse, é dizendo. Não é disse, é dizendo. Próximo. Ele por algum tempo, diga algum tempo, por algum tempo não a quis atender. Ei, parece a sua montanha. Ei, parece o seu vale. Ei, parece a sua montanha e o seu vale, por algum tempo não querendo te atender. Mas não é porque essa montanha e esse vale não está se movendo que você vai calar e dizer, pensei que funcionava essa palavra. Não, você não deve esmorecer nunca. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo. Ouçam. Muitas pessoas pensaram que essa parábola se tratava de Deus, que esse cara representava Deus. Não, esse cara não representa Deus. Esse cara não temia a Deus e nem homem algum. Sabe quem ele representa? O seu problema que não teme a Deus. O diabo que não teme a Deus. Sabe quem ele representa? A circunstância que não teme a Deus. Mas se ela teme ou não teme, ela vai ter que sair, vai ter que deixar o seu caso. Não temia a Deus e não respeitava homem algum. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum. Próximo. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a...
Ou a sua doença sai, ou ela vai ser molestada. Ou o seu problema sai, ou ele vai ter problema. Ou o seu problema sai, ou ele vai ter problema. E ele vai ter problema com quem? Com o Senhor dos Senhores, com o médico dos médicos, com o Todo-Poderoso. Oh, meu irmão e minha irmã, quando você está crendo, Deus aparece em cena. Não importa se você vai vê-lo ou não vai vê-lo, não importa se os seus olhos naturais vão vê-lo ou não, Ele vai aparecer na sua causa, mas Ele precisa que você não desista, não pare, não deixe de lado aquilo que você começou. Ah, meu irmão, vai acontecer. Próximo versículo diz: então disse o Senhor, considerai no que diz esse juiz iníquo. Próximo: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado. Deus nunca é demorado, nunca chega tarde, embora pareça demorado em defendê-los. Próximo: digo-vos que depressa fará justiça. Depressa Ele vai fazer justiça. Eu não sei se você pensa como eu falei disso a semana passada. Se Deus vai fazer depressa, por que eu preciso ficar orando ou falando sempre? Né? Se Deus vai fazer depressa, por que eu preciso ficar ali? Porque o trabalho dele Ele vai fazer. O seu é permanecer falando, permanecer buscando, permanecer orando, permanecer falando com a sua montanha. Deus vai fazer rápido, mas Ele precisa ver em você que você está acreditando no que você está dizendo. E como você acredita? Montanha, sai daí, tá? Se quiser, você sai, tá bom? Assim, veja bem, se você quiser mesmo sair assim, porque afinal de contas eu não quero te contrariar. Não, você vai sair. Eu digo que você vai sair. Não, eu digo que você vai sair. Por que eu vou sair? Porque Jesus já levou você na cruz. Ouçam, me ouçam. Às vezes o diabo vem com acusações, dizer que você não tem direito, que não é legal isso para você, que você errou ontem à noite, que você fez isso e aquilo, por isso você não vai receber. É melhor você calar a boca do diabo com o sangue de Jesus. Se fosse pela sua justiça e a minha justiça, estaríamos todos perdidos mesmo. Não é pela sua justiça, não é por a sua bondade, não é por aquilo que você pratica, é por aquilo que você acredita, é por aquilo que você crê, é por aquilo que você professa, que você confia. O que você crê? O que você crê? Quando Jesus falou Marcos 11, 23... Não, Marcos 9, 23. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. Ele colocou o caso assim. Não tem mais nada fora disso. É o seguinte: se você puder crer, nada vai segurar o que te pertence. Mas pastor, e se... Não. Jesus disse o seguinte: se você puder crer, nada vai impedir de acontecer. Então você precisa só de uma coisa. Repita uma coisa. Eu sei que eu não sou, e você sabe também que eu não sou de ficar repetindo muito, mas hoje eu estou fazendo. Às vezes a gente quebra o nosso próprio protocolo. Se você puder crer, e crer é pegar o que Deus disse e dizer para você mesmo: Deus disse, eu creio, ponto final. Ah, mas e se? Não. Deus disse, eu creio e ponto final. Deus disse, eu creio e ponto final. Deus disse, eu creio e ponto final. O diabo vai sentar no ombro e vai dizer assim: mas olha, veja bem, eu vi você gritando ontem. Deus disse, eu creio e ponto final. Deus disse, eu creio e ponto final. Aí o diabo vai dizer: mas olha, veja bem. E você vai dizer: veja bem nada, Deus disse, eu creio e ponto final. Você cala o diabo quando você continua falando com a sua montanha: você vai sair daí, eu declaro que eu estou curado, eu declaro que você tem que sair, eu te amaldiçoo doença, eu te amaldiçoo, eu já disse que eu te amaldiçoo. Você acorda no dia seguinte, ele está lá, você diz: eu te amaldiçoo, eu falei. E eu estava com aquela verruga, e eu falei com você já, e eu vou falar de novo: você tem que sair, você não pode ficar aí. Eu te amaldiçoo. Eu estou falando com você.
eu te amaldiçoo. Você não pode ficar no meu dedo. Agora você não fala uma vez, porque no dia seguinte eu vou olhar, ela está aqui ainda, né? Acho que não funciona esse negócio, não. Não. No dia seguinte eu falei, eu te amaldiçoo. Todas as vezes que eu estava fazendo algo e eu vi aquela verruga, eu disse, eu já falei com você. Você não pode ficar aí. Eu te amaldiçoo. Eu te amaldiçoo. E você tem que sair. Você tem que sair. E um dia eu estava fazendo qualquer coisa e eu... Foi embora. Foi embora. Foi embora. Foi embora. Por quê? Porque ela foi amaldiçoada. Porque eu mandei ela embora. Porque eu mandei ela embora. Eu te amaldiçoo. Fale com a sua montanha e com o seu vale de ossos secos. Se não está produzindo nada na sua vida, para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Fala com a sua montanha. O que Deus provisionou para você através de Cristo na cruz é seu e te pertence. É seu e te pertence. É por isso que não está funcionando, porque você está pedindo para Deus fazer o que Ele já fez. Não está funcionando porque você está pedindo para Deus fazer o que Ele já fez. Você acha que Ele não te ama então? Deus não está me atendendo. Eu vejo que o irmão ali recebe, o outro recebe, eu não recebo nada. Deus não está me atendendo. O seu problema é que você está colocando a coisa da perspectiva errada. Deus já fez. E agora você fala, profetiza ao Filho do Homem. Profetiza. Quantos entenderam o que eu preguei aqui hoje? Quantos vão falar mesmo até acontecer? Eu não acredito nesse negócio de confissão. Então fica sem isso. Fica sem isso. Eu não acho que é assim. Então fica assim, achando. O problema é seu. Eu não vejo dessa forma. O problema é seu. Não é meu o problema. Porque eu tenho falado com a minha montanha. E eu estou vendo acontecer. Eu tenho que pregar para você, mas eu não posso obrigar você a aceitar. Eu tenho que pregar para você a palavra, mas eu não posso obrigar ninguém aqui a aceitar. Eu não creio assim, eu não vejo na palavra desse jeito. Eu não vejo desse jeito. Eu vejo acontecer. Eu vejo os resultados. Quantos falaram com a conta bancária a semana passada? E quantos vão falar hoje de novo com ela? Pastor, essa semana toda não aconteceu nada, mas você vai falar de novo. E você vai falar outra vez. E você vai falar de novo. E você vai falar outra vez. E quando você para de falar? Quando você vê acontecer. Você está entendendo a fé hoje? Vamos voltar lá, Guga. Eu não lembro onde que eu estou, em Lucas 18, acho que versículo 3. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e então eu coloquei isso aqui da perspectiva pós-cruz, ok? Isso é antes da cruz. Se Jesus está falando, é antes da cruz. Eu coloquei isso na perspectiva de pós-cruz. Pós-cruz você não pede para Deus. Pós-cruz, o que já está feito, você pega. Do jeito que eu ensinei hoje aqui. Está entendendo? Não confunda as coisas. Dia e noite é você falando com um problema, falando com um monte. Dia e noite é você estabelecendo o que você crê, falando. Agora, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-lo. Próximo. Preciso concluir isso aqui. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Veja que a história é a história de alguém que está insistindo. É a história de alguém que está lá e que não para, que não desiste. A história é a história de alguém que não esmorece e não para, mesmo que pareça demorado. A história conta a história de alguém que vai atrás, vai atrás, vai atrás. Aí ele conclui dizendo assim: quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar ainda fé na terra? Fé na terra representa o quê? Esse tipo de fé é uma fé que não desiste até acontecer. Essa fé é uma fé que vai atrás. Você não fica se questionando, você não fica se perguntando: o que será que eu fiz? Não importa o que você fez, você já está fazendo o que é certo, que é falar com a sua montanha, falar com o seu problema. Isso é que interessa. Você precisa falar com a sua montanha, falar com o seu problema. Isso é o que interessa. O que importa é você: mas o diabo está me dizendo. Não importa o que ele está dizendo, não ouça o diabo, ouça a palavra de Deus. Eu preguei para você a verdade. Eu falei que se você não parar, se você não desistir, Deus vai ver, Jesus vai ver. Quando o Filho do Homem vier, Ele vai encontrar fé na terra.
Ele vai achar fé em você. Ele vai achar alguém que não para de falar. Ele vai achar alguém que fala com a montanha. Ele vai achar alguém que não desiste. Ele vai achar alguém que, eu estou falando com você. Ei, Virruga, eu te disse ontem. Eu te disse antes de ontem. Eu te disse hoje. Eu vou continuar te dizendo. Eu não aceito você aí. Mas você está em pecado. Não, eu não interessa. Cala a sua boca. Você vai ter que sair. Jesus já pagou o preço. Cala a sua boca. Você vai embora daí. Eu não te aceito aí. Você vai embora. Eu te amaldiçoo. 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 E quando você começa a gritar na cara do diabo, ele cala a boca dele. Quando você fala para o diabo, ele vai ficar quieto, porque ele sabe que você é aquele tipo de fé que não desiste, aquele tipo de fé que agarra o que é seu. Você agarra e não solta. Você vai sair, você vai sair, você vai sair, você vai sair. A doença vai falar: me solta, eu saio, eu saio, eu saio. Pelo amor de Deus, eu saio. Eu saio. Você vai irritar ela até o juiz iníquo falar: é melhor eu soltar, é melhor eu fazer, é melhor eu atender, é melhor eu ir embora, porque ele não vai desistir. E esse negócio já está quente demais aqui. Ei, quando você fala com o seu problema, ele sente a quentura, ele sente o calor do céu, ele sente o poder de Deus, e ele não vai suportar, ele não vai aguentar, ele não vai aguentar. Isso é uma história de fé. A fé é assim, ela não solta. O que você está fazendo? Crendo. Mas você não solta? Não, é porque eu creio. Eu não solto. Quando você crê, você não solta. Eu creio em visão 20x20. Mas ainda não chegou lá. Não importa, vai chegar. Eu creio em visão 20x20. Mas você ainda está falando, não importa, eu vou continuar. Eu disse para você que a fé não conhece tempo. Semana passada. A fé não está dentro do tempo. Quando você crê, você não se importa. Eu escrevi esse texto no Instagram, no Facebook. Quando você acredita, você não se importa com o tempo. Você não se importa com o tempo. Na verdade, a manifestação não importa para você. A sua fé importa. Porque a manifestação é uma consequência da sua fé. Me ouça. A manifestação não importa para você, porque a manifestação é resultado da sua fé. Então você não fica olhando: deixa eu ver se foi embora, deixa eu ver se saiu. Não, você não olha para as circunstâncias, você continua olhando para a palavra. É isso que eu estava querendo dizer. Você não fica olhando para o problema. Você acorda de manhã e fala com ele. Você acorda no dia, sabe, vai chegar uma hora que eu vou olhar no espelho, eu vou falar com você. Hã? Eu vou falar nada. Eu não vou falar nada, porque já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Já aconteceu. Fé não olha as circunstâncias. Fé não olha o natural. Fé olha o que a Bíblia diz, o que a palavra diz. A fé está conectada no que Deus diz, não o que as circunstâncias dizem. Os fatos dizem. Não importa o que os fatos dizem. Não importa o que as circunstâncias dizem. Não importa. Eu acordo de manhã acreditando como eu estava acreditando ontem, e eu vou acordar depois de amanhã acreditando do mesmo jeito que eu estava acreditando hoje, e eu vou voltar a acreditar de novo, e eu vou levantar acreditando outra vez. Pode subir a banda. E eu vou voltar acreditando de novo, e eu vou voltar acreditando de novo. Até quando? Isso não importa. A fé não conhece tempo. Me escutem. A fé não conhece tempo. A fé não se importa com o tempo. A fé vai falar até que aconteça. A fé vai dizer, até que, se não aconteceu ainda, continue falando. E isso é sobre qualquer coisa. Qualquer coisa. É sobre suas finanças também. Fica de pé. Meu Deus do céu.
Gente, vocês... Meu Deus do céu. Escuta. Lembra da mulher do câncer? Em 3 lugares, metástase? O que aconteceu? Ela fez os exames. Ela fez os exames e sumiu tudo. Ei! 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 Ei!